Whats, canalzão de comunicação. Você vai pegar o celular agora, vai fazer assim, ó, se você não tem ainda, desbloqueia lá o celular, aí você vai anotar o nosso telefone, 999525383. Anotou? Você coloca assim, ó, salvar, e coloca lá, Cidade Alerta. Coloca lá, Buganza, salva, deixa guardadinho. Se você tiver algum BO no seu bairro, algum problema, alguma coisa que você quer ver aqui no nosso programa, você manda pra gente. Buganza, eu não tenho nada pra mandar hoje, manda o seu nome, o seu bairro, a gente quer saber quem tá do outro lado da telinha. Rapidinho, passadinha no nosso canal no YouTube. Ê, canalzão bonito, que bomba cada dia mais. Ó, aqui tá o Parra, aqui tá o Buganza, aqui tá a Sara e você vai clicar no pretinho pra se inscrever no nosso canalzão no YouTube. Ah, por que, Buganza, que eu vou pro YouTube? Aqui é legal? Que tem a nossa pergunta do dia, tem o chat, tem promoção exclusiva só para o YouTube, brinde só para o YouTube. Fechou? Vamos lá ver quem é a nossa pergunta de hoje. Pergunta de hoje tem relação com uma reportagem que eu já vou trazer aqui no nosso Cidade Alerta. Você costuma dar esmolas? Você costuma dar esmolas? Sim, 20%. Não, 80%. Buganza, por que você está perguntando isso? Você costuma dar esmolas? Daqui a pouquinho tem um projeto de lei de um vereador que quer colocar placas educativas pela cidade pedindo para que as pessoas não dêem esmola. Não dê dinheiro para quem está na rua. Você é a favor ou é contra? Você acha que as pessoas têm que ajudar com esmola ou não? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto polêmico aqui também no nosso Cidade Alerta, combinado? Abrindo a janela do nosso Cidade Alerta, a gente dá uma passadinha para ver como é que tá o tempo. Ei, cidade bonita! Alô, londrinense pé vermelho, hein? 29 graus, calorzão na nossa cidade, né? Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo, se vai chover, se não vai chover. Se quiser seguir nossas redes sociais também, o Instagram do Cidade Alerta, Henrique TV Londrina, e o Instagram do Buganza, Vinícius Buganza. Pode seguir a gente lá também para trocar ideia, fechou? Vamos com informação, prioridade, 18 e 7, vamos com tudo, ó. Vem comigo aqui. Atenção para esse assunto. Nós seguimos com a nossa cobertura especial envolvendo o caso Eduarda XG Matos. Se você não lembra do caso, Eduarda XG Matos, 11 anos, ela desaparece. Ela é encontrada dias depois, enterrada na garagem de uma casa que pertencia ao pai, Ricardo Seide. O pai é preso, permanece preso. A avó, Terezinha Guinaia, chega a ser presa, mas depois é liberada, responde em liberdade. Os dois iriam sentar no tribunal, diante do júri, no banco dos réus. Nós vamos relembrar esse caso com todos os detalhes, um caso que chocou o Brasil inteiro. E na sequência, eu venho com uma bomba de uma decisão da justiça que deixou todo mundo aqui revoltado. Reportagem. Eduarda Shigematsu morava com a avó e o pai desde os 3 anos de idade, quando a mãe perdeu a guarda da filha em meio ao processo de separação. 8 anos depois, a garota de sorriso e olhar marcantes acabou morta e tendo as 2 pessoas que a criaram apontadas pela Polícia Civil como as responsáveis pelo crime. Era início da tarde do dia 24 de abril de 2019. A câmera mostra a criança chegando da escola na casa em que morava com a avó paterna e o pai. Foi a última vez que ela foi vista com vida. O mesmo equipamento flagrou que 1 hora depois, Ricardo Seide deixa o imóvel de carro. Terezinha de Jesus Guinaia aparece na residência 15 minutos após o filho sair. Foi a própria avó que registrou o boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da neta. Mas durante a investigação, a Polícia Civil recebeu uma denúncia de que Ricardo Seide veio no mesmo dia em que Eduarda desapareceu, nessa casa, que era proprietário e que hoje está fechada na área central de Rolândia. Durante a vistoria da polícia no imóvel, foi visto na garagem uma área com concreto novo. Ao escavar o lugar, foi descoberta uma cova rasa, com o corpo de Eduarda,
que ainda tinha os pés e as mãos amarradas e um plástico na cabeça. Ricardo Seide, desde o início, foi tratado como o principal suspeito. Ao ser preso, alegou que teria encontrado a filha enforcada no quarto e escondeu o corpo por desespero. Ele vai ter alguma lesão, a perícia vai ser feita. Vai achar que a perícia vai constatar a morte por causa do quê, Ricardo? Vai ser pela corda que ela estava pendurada. Eu não relei a mão nela, eu não bati nela, eu nunca bati na minha filha. Mas o laudo da criminalística desmentiu a versão. Segundo a análise dos peritos, Eduarda foi assassinada por esganadura. A avó, que havia participado do velório e enterro, foi detida na delegacia durante depoimento, suspeita de participação no crime. Ela ficou atrás das grades por cerca de 50 dias, ao contrário do filho, que segue preso até hoje. De acordo com a informação do próprio filho, ela já sabia do destino da Eduarda e continuou omitindo a informação. Então, certamente, ela estava prejudicando as investigações e, por isso, a prisão temporária foi decretada. Na época do crime, a mãe de Eduarda contou que Ricardo teria uma relação distante com a criança. Em 2022, os advogados de Ricardo Seide conseguiram na justiça o direito de uma nova perícia na casa em que Eduarda morava e onde a garota foi enterrada. A polícia científica apontou que a atual condição dos imóveis impossibilitou qualquer análise. A defesa ainda tentou uma terceira perícia, o que foi rejeitado pela Justiça. Todas as diligências que foram solicitadas à Polícia Científica foram realizadas, né? Quer seja as diligências que foram solicitadas pela autoridade policial, pela autoridade judicial, todas elas foram realizadas, né? O tribunal do júri do caso Eduarda foi remarcado 2 vezes no ano passado até ter uma data definitiva, 29 de março de 2023. Nos últimos dias, a defesa de Ricardo Seide ainda tentou mudar o julgamento de Rolândia para outra cidade, alegando comoção em relação à morte, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça. Ricardo Seide será julgado por homicídio triplamente qualificado, feminicídio, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Terezinha de Jesus Guinaia responde por ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Mãe e filho teriam tido poucos contatos nos últimos anos. Depois disso tudo, por conta de alguns documentos que foi necessário, ela teve que ele assinar, ela teve contato com ele, mas assim, nós da defesa da senhora Terezinha, não estamos aqui nem para acusar o pai e nem para inocentar, porque não é nossa obrigação, né? Isso fica para os advogados dele. Mas com relação a ela, nós temos plena ciência de que ela também foi uma vítima de tudo isso e que não tem participação nenhuma nesse fato. Perdoa, eu peço de coração, meu anjo. Dezoito e 13. Em meio a tudo isso, atenção para a informação que acaba de chegar. A informação de agora à tarde. O Pedro Marconi está junto comigo para falar mais sobre esse caso. Pedro, a expectativa enorme. A família de Eduarda Chigematos, a mãe, sai de São Paulo, onde está morando, vem para cá, para Rolândia, chega aqui. Nessa terça-feira, o tribunal do júri aconteceria amanhã, quarta-feira. Atenção para a bomba que o Pedro Marconi vai trazer a partir de agora. Acompanhe junto comigo, porque esse é um dos principais momentos do nosso programa de hoje. Pedro, tem uma nova decisão da Justiça? Explica isso para a gente, para quem está em casa acompanhando. Hoje, no começo da tarde, do Superior Tribunal de Justiça do país, no caso, né? Essa decisão, ela suspende o julgamento do caso de Eduarda Shigematsu, que iria acontecer amanhã, a partir das 8h30 da manhã, no Tribunal do Júri de Rolândia. Ou seja, após quase 4 anos de espera e expectativa,
essa espera então vai ter que ser ampliada, já que o julgamento não vai mais acontecer amanhã por decisão da Justiça. E aí, o que aconteceu? A defesa do Ricardo Seide, já na semana passada, tentou o desaforamento do Tribunal do Júri. O que é isso? É levar o julgamento para outra cidade e não em Rolândia, onde aconteceu o crime. A defesa alegou, ainda aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, que esse caso criou muita repercussão e também comoção na cidade, que até mesmo a família tem sido alvo aí de xingamentos desde então e ataques nas redes sociais, e que até a casa da Terezinha de Jesus Guinaia, a avó da Eduarda e do Ricardo Seide pai, teria sido atacada e vandalizada. E segundo a defesa, isto mostra a parcialidade da população de Rolândia em relação a esse caso. E a população de Rolândia é que fará parte do Tribunal do Júri, ou seja, os jurados serão escolhidos entre os moradores. Então, esses argumentos foram apresentados inicialmente no Tribunal de Justiça na semana passada, como eu comentei, só que o TJ negou. E aí a defesa recorreu no Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, e lá eles conseguiram uma liminar, então, suspendendo o julgamento que, repito, não vai mais acontecer amanhã. Esse julgamento ele não tem prazo mais para acontecer. Essa decisão é liminar, ou seja, ela cabe recurso. Além disso, os demais ministros do STJ terão que confirmar ou não essa decisão liminar, mas não existe uma data para que tudo isso aconteça. Enquanto não tem um desfecho lá no STJ, o julgamento ele não pode acontecer. Como você bem destacou, Buganza, a mãe da Eduarda, a Jéssica, ela mora em São Paulo, ela veio já aqui para a região norte do Paraná para acompanhar o julgamento e prestar depoimento, então, durante ali a sessão, só que ela chega com essa notícia que pegou todo mundo de surpresa de que o julgamento não vai mais acontecer amanhã. Nós conversamos agora há pouco com o Douglas Rocha, ele que é um dos advogados do Ricardo Seide, e ele deu mais detalhes em relação a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar a entrevista. A fundamentação ela é praticamente a mesma que tinha sido apresentada para o TJ Paraná, relativo à dúvida quanto à imparcialidade dos jurados. Essa imparcialidade seria por conta da comoção do caso? Aconteceu algum tipo de situação que também leva a esse entendimento? Sim, não só a comoção social, como a exploração midiática, mas a proximidade da comunidade com os acusados e com a vítima também. Essa é uma decisão liminar do STJ, vai ser marcada uma sessão de julgamento também para analisar o mérito quanto ao desaforamento, se será concedido ou não. 18 e 17, olha, de verdade, eu lamento muito tudo o que está acontecendo. Acompanho o caso da Eduarda desde que tudo aconteceu, fiz reportagens. Eu tive o desprazer de ir até o local onde a Eduarda foi enterrada, nos fundos da casa do Ricardo Seide, perdão. Nós temos aqui um pai que assume que enterrou a própria filha no fundo de uma casa. Vocês querem mais o quê? Olha, nesse momento, eu me coloco no lugar da mãe. Conversei com a Jéssica há poucos instantes, mais uma vez. Vamos ter um pouco de empatia. Vamos pensar o seguinte, uma mãe que passou por toda essa situação, que vive isso todos os dias, que não consegue dormir direito, que todos os dias relembra do caso, agora tem que passar por tudo isso, sai de São Paulo, vem para cá, entra numa cidade onde ela relembra tudo o que aconteceu para participar do Tribunal do Júri, e quando chega aqui, não é nem lá, viu? Quando chega aqui, recebe essa informação. Assim, a nossa justiça deixa a gente chocado. Deixa a gente chocado. Como uma canetada tão fria, assim, define o que essa família está passando. Como ninguém se coloca no lugar do que essa família está passando, sabe? Assim, a gente vai perdendo. Cada dia que passa, mais a expectativa de que nesse país se faça justiça com crimes. Porque se um crime tão bárbaro, tão chocante como esse, passa tanto tempo assim sem julgamento no nosso país, quanto mais crimes menores. Olha, me coloco mais uma vez à disposição da família da Eduarda X. Matos, conversei com a mãe, ela preferiu hoje não dar entrevista. A gente respeita, é claro. Em primeiro momento, o sentimento da família,
Não vamos forçar a entrevista com ninguém. Em primeiro momento, essa família conseguia se recuperar, mas nós estamos todos aqui chocados, transtornados com essa decisão da justiça. Independente, eu não quero saber da burocracia, se é assim que funciona, se é assim que não funciona. A gente não pode se conformar. A gente não pode aceitar que seja feito isso com uma família. Que uma mãe passe tudo que está passando desse jeito, como o caso do Eduardo X.G. Matos. Olha, gente, de verdade, desde que eu comecei, só para finalizar, que eu já prolonguei muito, mas desde que eu comecei a trabalhar com televisão, eu nunca vi um caso como esse, de tanta demora para se fazer justiça com uma coisa tão clara do que aconteceu. Impressionante. 18h20, já vem com mais informação desse caso.